O M aí começou com uma apresentação demoníaca também, né? O demônio tá em alta, Que M? né? O Mr. M? Não, o M, Demis, o Ems é o M. um award musical. Entendi. Que a Anitta quase ganhou e tal. Não sabia. Não tô acompanhando. A Anitta é um exemplo claro, assim. Pomba gira, tá toda hora, ela representa aqui. Eu não manjo nada. Mano, tipo, literalmente a minha exposição a essas coisas da mainstream é tipo... Por exemplo, aquele... puta, nem sei o nome. Na minha cabeça vem novinhas, mas é uma coisa muito pior. Cuties. Tipo, quanto que eu vi do Cuties? O que tinha no vídeo do Newman. Eu não quis tancar mais nada. E eu parei Não de quero fazer, nem- cara. Eu parei Então, eu não queria nem saber. Eu só Eu não sei o que fui é ver. isso, Cuties. O Cuties É uma foi série um- com umas meninas menores de idade. sei E lá, eu mano. tava no Netflix e os caras, no vídeo lá, assim, era cena de... Cara, pedofilia aquilo ali. Era supostamente pra ser contra, mas não parecia muito contra. Caralho, são os contra isso, então vamos reproduzir. E acontece muito, cara. Se você for ver, por exemplo, pessoas que estão muito associadas a grandes casos de tráfico infantil, curiosamente, são pessoas que às vezes fazem ONGs para achar crianças perdidas. Então, é algo bem comum que o predador tenta ficar perto do completo oposto. Eu já assim vi isso dizer. com dados de refugiados na Europa. Que sofriam muito abuso. Na França, estavam sofrendo muito abuso os refugiados. Tipo, mulheres e homens vão lá pra cuidar dos refugiados pra abusar deles. Quando você é fenômeno refugiado, você humano. tá fudido, né? A verdade Humano, é essa. demasiado humano. Quando você tá com status político de refugiado na Europa, vindo sei lá, da Síria, você não tem ninguém no país quer você ali e você é ultra vulnerável, né? Você não tem direitos. Mano, eu sabia disso desde o começo. Eu lembro quando a galera, na época do Gamergate, falando, não, porque esses estrangeiros vêm pra cá pegar uma mata e tal. Eu olhei e falei... Caiu. Tava querendo pôr, mas não consegui pôr. Mas eu pensei, mano, eu não acho. É propaganda demais. Eles estão propagandeando que é pra geral vir pra lá, porque eles vão botar geral lá e trancar eles lá. Mas eu não sabia como isso ia acontecer. E daí teve lockdown. E agora eu não sei como é que é o estado dos refugiados lá. Eu não sei se eles podem sair a hora que eles quiserem, eu não sei muito bem como é que tá isso daí. Eu também não faço a menor ideia. Mas assim, eu achei que era meio que um golpe que estavam dando neles, tá ligado? E, tipo, agora eu não... tipo, no começo era uma possibilidade remota, agora eu acho que é uma possibilidade real mesmo de, tipo, terem dado o golpe dos refugiados, nos refugiados e não na população. Eu acho que os Estados Unidos, ele age pra enfraquecer a Europa nesses últimos anos, né? Pode ser que tem... Eu não tô levando isso em consideração. Não acho que são os Estados Unidos. O que você acha? Quem que é, então? Quem quer Acho que enfraquecer tem a outros Europa? países por aí que tem esse Porque, interesse. às vezes não pode ser país, Porque- pode ser pessoas. Sei lá, ou corporações. Países, grupos, assim. Os Estados Unidos querer enfraquecer a Europa não faz talvez tanto sentido. Será? Porque eles foram lá destruir o pipeline deles com a Rússia. Mas eles querem manter a Peraí, influência... foi confirmado que foi os Estados Unidos? Ou não? Todo mundo sabe, né? Saquei, todo mundo sabe. Todo mundo. Mas assim... Não, só pra saber se tinha confirmação. Os Estados Unidos não quer confirmar. Não, a gente realmente explodiu Não, um mas- gasoduto da Alemanha. Mas é que eu acho que os alemães ficaram putos. E Com talvez razão. algum deles... Teve uma tentativa de golpe de Estado na Alemanha. Recentemente. Eu achei que ia dar merda. Eu falei... eu chamei várias dessas bolas. Quando começou a guerra da Ucrânia... Quando começou essa história, eu falei assim... A Ucrânia tem a melhor exército da Europa. Se armarem eles, já era. Tipo, isso daí não vai acabar em um dia, não. Sim. Tá até agora. Não E tá daí- parecendo que vai acabar tão cedo. E, sabe, outra coisa é... Peraí, o que a gente tá falando mesmo? Era isso daí? Do gasoduto, que eles explodiram o gasoduto. Que, assim, tem um perigo real que a galera não tá explorando ainda, mas que, assim... E se a Alemanha coringar? Se pá, a Alemanha coringa. É que, assim, a Alemanha mama na Eu acho que a União Europa inteira Europeia, né? vai acabar coringando, tá ligado? Se você Eventualmente. observa mesmo a Alemanha, até a França, né? O projeto eurasiano, por assim dizer, de ligar a Europa à Rússia ao invés da influência americana, né? Esses dois países sempre tiveram ali uma forte importância. Tem razão. O Dugin chega a falar nisso. Se pensar no Evola e no Guénon, também. Também. Tipo, justamente de lá. Exatamente. Então, aquele bloco de união, assim, esses dois países sempre tiveram ali uma coisa meio complicada. Óbvio, existem proxies americanos e de outros lados, dentro da própria Alemanha e da França, mas é inegável isso que você descreveu. E, assim, é um projeto muito, muito antigo. Eu estava lendo Parvulesco, que o Dugin, ele fala bastante e tal, influencia. E foi ali que eu compreendi todo o negócio. Eu falei, tá... E é antigo esse projeto, certo? É um projeto muito, muito antigo de tentar ligar, por assim dizer, a Europa à Rússia ao invés de ter aquela influência americana. Então, para os americanos, eu não acho que eles querem destruir a Europa, eles querem manter a influência americana dentro do continente. Porque, caso contrário, a gente volta para aquela questão do Mackinder, de tipo, Sim. quem controla ali a Rússia... The Heartland. The Heartland, controla... No fundo, Geograficamente, a posição da Europa é estratégica. É porque a maior massa de controle- terreno vai
de uma ponta da Europa até uma ponta da Ásia. Pode De crer. terreno por trem, né? Vai tudo mal rápido. E tá no meio do país, né? No meio do planeta, né? Dá pra Mas chegar eles estão construindo só agora, né? Demorou para construírem esses Sim. trens. Então, o que parece é que os Estados Unidos e a OTAN tá perdendo a hegemonia global que eles tinham no controle geopolítico das coisas, né? E aí tá se formando um bloco China, Rússia, Irã, Índia, Brasil, talvez, que começa a rivalizar geopoliticamente o que acontece e as coisas. E os Estados Unidos não quer perder essa dominância e por isso que ele faz as coisas que ele faz. Invade um monte de país, destrói gasoduto ali, faz guerra híbrida, coloca um poste aqui no Brasil para ser presidente. Então, tem várias coisas que os Estados Unidos faz que eles não estão com o interesse de realmente equilibrar o mundo ou ajudar os outros países. Eles querem Porque só eu não acho que são os ser Estados Unidos que dominante. controlam os próprios Estados Unidos, tá ligado? Tipo, Não, eu sempre não é. penso nas Não, mas organizações... quando eu falo dos Estados Unidos, Sei. é porque como Não. instituição, os Estados Unidos como instituição, ele faz coisas. Em termos de... não, eu não tô dizendo que sabe, que os Estados Unidos prestam. Tipo, se os Mas- americanos são uns bandos de gado que perderam então, eu o não tô próprio dizendo exatamente país isso. para uma elite, que é o que eu acho que acontece, Não, tipo, a população americana, sim, né? Mas... eu não tô culpando o americano médio, o Não, eu redneck, entendo. entendeu? Eu Mas tô cu- querendo distinguir poderes, assim, tem o governo americano como poder, mas tem também, não só poderes que usam o governo americano, mas poderes, assim, tipo, sei lá, o FMI, poderes, o Banco Mundial, sei lá, poderes que, tipo, mano, não tá na mão de nenhum agente governamental e eles meio que controlam governos Não, eu sim... quando na eu- base, sabe, um jeito muito simples de governar. Você tem dívida externa. Ah, não, beleza, não precisa fazer nada, tal, paga aí. Mas a gente pode diminuir 1% dos seus juros. É só você botar uns direitos pras mulheres aí. Não, e daí... eu entendo, não. Eu E, concordo, tipo, eu tá concordo ligado? que... Tipo, eu tava vendo um vídeo, inclusive, sobre o acordo de Bretton Woods, né? Que foi quando os Estados Unidos deixou de usar o padrão ouro. Sim, sim. E começou não ter nenhum... Foda-se. Famoso foda-se. Exato. Então, quando eles fizeram isso, eles... O que eles fizeram? Eles Eles quebraram começaram... o sistema financeiro internacional, de certa forma. Tipo, eles começaram a operar em déficit durante anos, ou seja, eles sempre gastavam mais do que eles produziam lá, eles sempre importavam mais do que exportavam, virou um net importador gigantesco do mundo, e aí eles começaram a importar muitos recursos dos países subdesenvolvidos, tipo China, Índia e tal, que acelerou o crescimento, e aí os capitalistas vão lá, compram os recursos da China, ganham dinheiro com a China montando empresa, pegam o lucro e voltam para os Estados Unidos, comprando terras nos Estados Unidos para manter o lucro dele num lugar seguro, né? Então, com essa operação foi o que tornou os Estados Unidos essa grande potência, né? O dólar virou a moeda que todo mundo usa de base. Não, isso faz sentido pra mim, porque se você for traçar quais foram os líderes assassinados no Oriente Médio pelos americanos, normalmente é assim. O cara pode falar o que quiser, fazer o que quiser. Mencionou em trocar padrão petrodólar, acabou o cara. Mas assim, acabou em uma semana, entendeu? Por isso que eles são... We came, we saw, he died, tá ligado? A Hillary falando Sim, do... sim. Do Saddam. Gaddafi? ou Acho que é do Saddam. Exato. E, tipo, se para pensar, quando o dólar vira a fonte global de recurso, né, o currency mais importante, os países que não têm acesso ao dólar ficam muito vulneráveis e suscetíveis aos Estados Unidos, entendeu? Por exemplo, Sim, o sim. Brasil teve uma escassez de dólar gigantesca. Eu não tô querendo, tipo, dizer que o governo americano não é forte pra caralho. Eu concordo, eu acho que ele é forte pra caralho mesmo. Tipo, provavelmente é mesmo inquestionavelmente mais forte. Mas é que eu acho que quem faz as maiores maldades não é o governo americano, e sim instituições supranacionais. Só que é através do governo americano, Em entendeu? grande parte, é verdade. É porque, tipo, na verdade, os Estados Unidos é meio que o braço armado de geral. Tipo, o que é a OTAN? É o exército americano. Sim. Sabe assim? No fim das contas, é isso daí. É isso. E daí, tipo, o que é a União Europeia? Blá, 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 quem defende eles é a OTAN. Então, o que é a União Europeia? É a OTAN. O que é a OTAN? É os Estados Unidos. Então, tipo, tudo é os Estados Unidos. Sim, e, por tipo, isso- na verdade, tudo é o complexo industrial militar. Tipo, E os bancos, e o e os complexo bancos. financeiro também. Exatamente. É tipo essa junção toda. Que é os que são donos, inclusive, do Federal da Federal Reserve. Fed. O Federal Reserve, ele é um órgão, é uma organização privada. Tô ligado. É bizarro, é absurdo. Não né? é, insano, exato, insano. tipo, os caras que comandam
o dólar, eles não são do governo. É impressionante. Tá ligado? Eles têm direito de votação, pessoas que só têm direito porque elas são ricas há muito tempo. Então, Não, e lá dá pra dizer que eles têm direito de votação, porque brasileiro não tem. A gente tem obrigação. Não. Que é diferente. Eles têm, o que eu tô falando é que eles têm direito de votar dentro do conselho Ah. do Federal Reserve, entendeu? Entendi. Dentro do conselho do Federal Reserve tem várias pessoas que estão lá que não foram eleitas para estar lá. sim. Elas foram colocadas dentro da... Ah, não, mas isso a gente entra numa lógica que eu acho que é generalizável. Quem tem poder? Nunca alguém que é eleito. A gente tem aqui um bom exemplo. Quem manda mais? Um presidente eleito ou O Alexandre de Moraes, né? Claro que é o Alexandre. E ele não é... o FMI, Banco Mundial, o CEO da BlackRock, da Vanguard, nada disso alguém elege. Tudo Exato. que alguém elege tá nas rédeas de quem não é eleito. Então, esses caras são sistemas. E, tipo, eles são os caras que causam as guerras no mundo Então, todo. mas é por isso que complica uma coisa. Quando a gente vai falar de, tipo, o que o país está fazendo. A gente vai imaginar isso na figura de um político, da bandeira, uma coisa assim, mas na verdade é tipo, tem uns oligarcas que estão fazendo aquele país fazer. Por trás tá sempre ligado? tem um oligarca. Eu tô ligado disso. Mas, infelizmente, o povo americano cedeu o país deles pra oligarquia. Eu não acho tanto. Tipo, tem níveis diferentes de crença no poder do povo, sabe? Tem gente que acha que, tipo, o poder é do povo e o povo tem que ir lá às ruas e tomar tal. Eu não acho. Eu acho que, tipo, se o povo for pra rua tomar os poderes, eles vão ser tudo fuzilados e vão descobrir que não era deles o poder. Não, a realidade é essa, que o poder não é do povo. Mas o povo americano é muito burro. Ele é muito controlado pela mídia. Sim. Mas todo povo é assim. Sim, todo mas povo ainda assim, se eles fossem gênios, eles provavelmente obedeceriam. Porque eu não acho que, sabe, tem Não como... é que nos Estados Unidos, por exemplo, no Texas tem 8 armas para cada cidadão. Então, Sim, o americano, mas- se ele quisesse fazer uma revolução, ele conseguiria fazer uma revolução. Você não consegue matar é porque é 200 milhões feio de... você nucar os seus próprios caras, né? Não dá. Não, que dá, mas é Dá, feio. mas aí os outros países vão nucar você também, entendeu? A questão é, se sei. você se destabiliza, você vira presa pro resto dos países geopoliticamente falando. Então você não pode ter uma situação de alta instabilidade regional. Não, acho que não demora para os Estados Unidos serem presa lá, porque eles têm muita coisa fora para perder antes. Não. Os Estados Unidos está lutando para ser o grande hegemônico agora. Eles estão bem longe de se tornar preso de qualquer coisa, entendeu? Estão tentando controlar Não, o mais mundo ou inteiro. menos, tem duas coisas ao mesmo tempo, talvez o Ney mostrar falar disso, que é como que os Estados Unidos internamente estão fodidos, Exato. mas eles continuam tendo poder político sobre os outros. Porque o dólar é Ó, deles. se você quer entender a infiltração que ocorreu no governo americano, é só você procurar o que aconteceu no USS Liberty. Um Procura. navio. Lembro dessa história. Navio americano foi... Eu lembro mais ou menos, contei. Navio americano, de forma geral. Navio americano, com o exército americano... exército não, os navais americanos. Foi bombardeado por israelenses. As razões por trás disso são muito longas, mas enfim... Tudo foi acobertado para chegar e falar que não. Israel não fez nada de errado, tal. Enfim, e aí isso começou a ficar bem notório que até os próprios políticos americanos eles estavam tentando chegar e calar a boca dos próprios sobreviventes e das famílias dos caras, dos soldados que morreram nesse ataque, né? E existem diversos outros exemplos que começam a mostrar que, assim, o governo americano em si ele foi infiltrado por diversos outros países. Não é só interesse de uma família, por exemplo, é algo bem mais complexo do que isso. O Trump ele foi perseguido por uma certa facção, porque dentro do próprio governo Trump tinha uma disputa interna nesse sentido. Tinha lá o Bannon e o Kissinger também, mas o Kushner, que era o genro dele. Então, a gente sempre observa isso nos Estados Unidos, mas a gente está chegando num ponto em que internamente eles estão tão infiltrados, eles estão lidando com tantas pessoas trabalhando para interesses estrangeiros e não americanos, que assim, com todo caso, o inimigo vence quando ele te divide internamente. Eu não acho impossível ter lá uma secessão de alguns estados e parece que eles querem levar cada vez mais nesse sentido. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.